Inteligência emocional. Será que você tem? Bom, se você é líder, se você quer se tornar líder, se você quer crescer na carreira, se você quer ser feliz na vida, você precisa de inteligência emocional. Eu sou a Adriana Preto Hutzen, psicóloga, trainer de inteligência emocional e sistêmica, e este é mais um vídeo da série Liderando com Inteligência Emocional e Sistêmica. Então, vem comigo para conhecer esse assunto que é tão importante, a inteligência emocional. Então, vamos lá. Então, o que é inteligência emocional? Bem, a inteligência emocional é um conjunto de competências, um conjunto de habilidades que são passíveis de desenvolvimento, ou seja, que a gente pode desenvolvê-las, né? São treináveis. E um dos pesquisadores mais famosos desse tema, que popularizou esse tema, né, da inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele entende que existem 12 competências, 12 habilidades que fazem parte da inteligência emocional, que precisam ser desenvolvidas para a gente ter inteligência emocional. Mas ele também agrupou essas 12 habilidades em 4 campos principais. Que campos são esses? E aí esse mapa nos ajuda a entender melhor, né? São o autoconhecimento, a autogestão, o conhecimento do outro e a gestão das relações, né? Estes são os 4 principais campos da inteligência emocional. Começando pelo campo do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é a competência base para todas as demais competências de inteligência emocional. Por quê? Porque se eu não tiver autoconhecimento, né, se eu não conseguir perceber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, quais são os meus impulsos para ação, como é que são os meus comportamentos, né? Quais são os meus talentos naturais, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos a desenvolver, quais são os meus valores centrais, o que faz sentido para mim na minha vida, qual é o meu propósito, né, nessa vida, o que me motiva, o que me faz ficar bem, motivado, produtivo, né? Se eu não tiver um autoconhecimento, um conhecimento de mim mesmo, fica muito mais difícil ter uma boa habilidade de autogestão, né? E o que é uma habilidade de autogestão? É a capacidade de se autogerir, ao invés de sair reagindo no nosso piloto automático frente a impulsos, né, a estímulos externos ou internos. Então, uma boa capacidade de autogestão, ela parte de uma boa autopercepção, de um bom autoconhecimento. Quando eu consigo me perceber, né, e escolher o que eu quero fazer, né, como eu quero agir frente a este pensamento, a esta emoção que eu estou sentindo ou a esta situação que está se apresentando na minha frente e me fazendo ter determinados pensamentos e emoções, né, e me fazendo, né, ter determinados impulsos para ação também. Então, a autogestão é quando a gente começa a ter capacidade de escolha, né? Ao invés da gente sair reagindo, a gente usa melhor o tempo entre o estímulo e a resposta para escolher como lidar com cada situação, né? E a partir dessa habilidade de autopercepção, de autoconhecimento e autogestão, eu também consigo perceber melhor o outro, conhecer melhor o outro, sem projetar tanto as minhas coisas no outro, né? Porque quando a gente não se enxerga com clareza, a gente acaba não enxergando o outro com clareza também, né? A gente acaba distorcendo o nosso olhar sobre o outro, né? Então, a partir desta capacidade de se perceber melhor e olhar o outro com mais clareza, né? E a partir da nossa própria capacidade de autogestão, a gente consegue ir daí para o 4º campo da inteligência emocional, que é a gestão das relações, né? Então, eu me percebo melhor, eu faço melhor a minha autogestão, eu percebo com mais clareza o outro e a partir de tudo isso eu consigo gerir melhor a minha relação com o outro através da comunicação, tá? Então, esses são os principais
4 campos, tá, da inteligência emocional. E o importante aqui de ser entendido é que essas habilidades, essas competências, de novo, elas podem ser desenvolvidas, ok? Então, vamos lá. E por que isso tudo é importante, afinal, Adriana? Bom, como eu falei lá no início do vídeo, se você quer ser feliz, né, e se você quer ter sucesso na vida e na carreira, a inteligência emocional é fundamental. E não sou eu que estou dizendo, pessoal, tem várias pesquisas já comprovando isso, né? Uma dessas pesquisas é o estudo mais longo da história da humanidade, conduzido pela Universidade de Harvard, que ficou super famoso durante uma TED Talk, onde o último diretor do estudo compartilhou, né, os achados de pesquisa, e dentre esses achados eles entenderam, né, a partir desse estudo longitudinal que acompanhou, né, as mesmas pessoas ao longo de muitos anos e também várias gerações das mesmas famílias, eles concluíram que o que torna a vida das pessoas mais longa, saudável e feliz é a qualidade dos seus vínculos, dos seus relacionamentos. E para isso, é claro que a inteligência emocional é muito importante, é fundamental. Não tem como ter bons vínculos, né? Vínculos saudáveis, relacionamentos saudáveis, profundos e significativos sem ter inteligência emocional. Tem uma outra meta-análise, né? Um livro da pesquisadora Sonja Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia, Riverside, que se chama The How of Happiness, ou O Como da Felicidade. E esse livro é muito legal porque ela estudou, né, ela analisou diversos estudos sobre a felicidade e ela fez um resumo, né, das principais habilidades, das principais características das pessoas felizes. E todas essas principais habilidades, essas principais características têm a ver com a inteligência emocional, tem como base inteligência emocional, né? O que mais? Bom, o último Fórum Econômico Mundial, né, também destacou a inteligência emocional como uma das habilidades do profissional do futuro. E não só a inteligência emocional está destacada como uma dessas habilidades fundamentais, como também ela permeia diversas outras habilidades, né? Então, a capacidade de resolver problemas complexos, enfim, né? Se a gente pegar a lista lá das habilidades, a inteligência emocional está permeando todas elas, né? Então a gente vê que isso é fundamental. E a inteligência emocional é algo que nos ajuda a navegar melhor, né, pelas dificuldades da vida. Então, em momentos como este que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de crise econômica mundial, momentos de assim grandes transformações, né, onde todos nós fomos jogados para fora da nossa zona de conforto e fomos obrigados a nos adaptar muito rapidamente. Todos nós lidando, né, com questões que geram gatilhos de estresse muito primitivos em nós, seres humanos, né, que tem a ver com os nossos instintos de sobrevivência. Então, em toda e qualquer situação difícil, estou só citando como exemplo a situação de pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Mas em toda e qualquer situação difícil, a inteligência emocional nos ajuda muito, né? Como, Adriana? Ela nos ajuda a não simplesmente sair reagindo no nosso piloto automático, né? E deixando com que os nossos impulsos, as nossas emoções, elas nos carreguem assim pela vida como cavalos selvagens, né? Mas, ao invés disso, a gente consegue, né? Olhar para essa situação que está acontecendo, olhar para o que, perceber o que nós estamos pensando, perceber o que nós estamos sentindo e, né? Qual é a melhor forma de lidar com isto neste momento? Né? O que eu posso, o que eu quero fazer frente ao que eu estou pensando, sentindo ou a situação que está se apresentando na minha frente. Então, ela nos traz uma melhor habilidade, né, de navegar pelas dificuldades da vida, de contornar as dificuldades da vida. O que mais?
E isso tem a ver com resiliência, né, pessoal? Esse é assunto para um outro vídeo, então não vou entrar neste tema da resiliência, tá? Mas a inteligência emocional é base da habilidade de resiliência, tá? Da gente não cair, né, frente às dificuldades, não se destruir com as dificuldades, e sim conseguirmos, inclusive, sim, crescer e florescer nas dificuldades, né? Aprender com as dificuldades e sairmos melhores, né? Mais desenvolvidos, mais evoluídos delas. O que mais? Bom, a inteligência emocional, ela é importante, então, né? Vamos destacar aqui mais uma das suas importâncias fundamentais, porque uma mente estressada é uma mente sequestrada. O Daniel Goleman, né, ele também cunhou um termo que se chama o sequestro da amígdala. O sequestro da amígdala é o que acontece internamente no nosso cérebro quando a gente está numa situação de perigo, né? Numa situação de alerta, que a gente entende, que a gente lê como uma ameaça, tá? E essa ameaça ela pode ser interna ou externa. Ou seja, eu posso me lembrar que eu esqueci de mandar um e-mail importante e isso pode me deixar nessa situação de sequestro da amígdala, né? Ou eu posso enxergar, né, que tem um perigo externo se aproximando de mim, por exemplo, eu estou caminhando na rua, né, tá tudo meio escuro assim, e eu vejo um arbusto se mexer, né? E aí eu fico naquele momento assim, tendo essa reação de sequestro da amígdala. Daí quando eu vejo, saiu um gatinho, né, de trás do arbusto, nem era nada, mas naqueles milésimos de segundos ali, centésimos, milésimos de segundo, essa reação automática acontece no meu cérebro. O que acontece? A amígdala é um sistema, na verdade, uma parte, né, do sistema límbico, que é o nosso centro de inteligência emocional, o nosso centro de inteligência mais primitivo, tá? Então, são duas amígdalas, na verdade, fica uma de cada lado do cérebro, elas são bem pequenininhas, mas elas são responsáveis por nos deixar nesse estado de alerta que gera uma série de reações automáticas no nosso organismo que fazem com que a gente tenha 3 reações possíveis: lutar, fugir, né, ou paralisar. Então, é o nosso instinto de sobrevivência atuando, tá? E isso não é ruim, pessoal, isso é muito útil quando a gente está frente a um perigo real, né? E quando a gente tem tempo para se recuperar depois desse pico de estresse. Mas o que está acontecendo na nossa vida, né, contemporânea? A gente está indo de um pico de estresse para o outro, e aí a gente começa a entrar num estresse crônico sem tempo de recuperação, o que não é saudável, o que não é nem natural e nem saudável para o nosso organismo, porque os nossos ancestrais que desenvolveram esse mecanismo, né, de luta, fuga ou paralisia frente a uma ameaça, que o Daniel Goleman chamou de sequestro da amígdala, eles tinham tempo de recuperação entre um pico e outro de estresse, porque eles não ficavam lá toda hora correndo do tigre, né? Correndo do predador, tendo que se esconder do predador ou lutar, né? Eles tinham um tempo de recuperação. Então, isso era muito útil, muito eficaz para a sua sobrevivência. Agora, para nós, que acabamos estressados com o e-mail, né? Com a mensagem do WhatsApp, enfim, com vários estímulos que chegam até nós a todo momento, a gente precisa desenvolver inteligência emocional para conseguir lidar melhor com tudo isso, né? Porque uma mente estressada é uma mente sequestrada. Uma mente sequestrada é uma mente que reage no seu piloto automático de sobrevivência. E isso quer dizer que o nosso sistema límbico, o nosso centro de inteligência emocional, ele tomou conta. E aí a gente vai ou partir para a luta, né? Ou atacar, né? Para se defender, ou a gente vai fugir da situação que está nos estressando, ou a gente vai paralisar. E isso, pessoal, né, a médio e longo prazo, isso
Isso é terrível, né, para as nossas relações, isso é terrível para a nossa vida. Não só do ponto de vista fisiológico, a gente estando com hormônios, né, o tempo inteiro de cortisol, adrenalina circulando no nosso organismo, né, constantemente, vai inflamando o organismo, vai debilitando o nosso sistema imunológico. E vários outros sistemas, vai prejudicando a qualidade do sono, vai prejudicando o nosso sistema digestivo, e as coisas estão todas interligadas, né? Vai interferindo no nosso humor, quem não dorme bem, né? E tem muito cortisol na corrente sanguínea, isso também vai desencadeando uma série de outras reações fisiológicas, vai desequilibrando os nossos neurotransmissores e a gente vai prejudicando o nosso humor e o nosso comportamento também, tá? Então, quando o nosso sistema límbico toma conta, o nosso centro de inteligência emocional, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso centro de inteligência mais racional, a nossa mente executiva, que vai lá e vai pesar os prós e os contras e decidir mais racionalmente, vai categorizar, né, e decidir mais racionalmente o que a gente precisa fazer, qual é a melhor opção. Durante este momento de sequestro da amígdala, esquece o córtex pré-frontal, né? Ele está subutilizado. Ele não está sendo completamente utilizado, porque a gente precisa reagir automaticamente para sobreviver. Então, a gente pode e deve desenvolver habilidades de inteligência emocional para aprender a lidar melhor com o estresse, né? E não ficar vivendo nesse nosso piloto automático, porque essas reações automáticas, a médio e longo prazo, elas podem prejudicar a nossa performance, prejudicar os nossos relacionamentos, né? Daqui a pouco você acaba discutindo com alguém, brigando com alguém, né? E se você tivesse conseguido respirar fundo, pensar melhor em como lidar com aquela situação, não era o que você gostaria de ter feito, né? Ou você acaba paralisando, ou você acaba fugindo, escondendo a sujeira para debaixo do tapete, né? Postergando uma resolução, uma solução importante. Então a gente precisa olhar para isso também, tá? A boa notícia é que cultivar a inteligência emocional é possível, né? E isso é possível como, Adriana? Como é que tu faz para ajudar, né, os teus líderes, os teus clientes de coaching, de psicoterapia, de treinamentos a desenvolver essas habilidades? Bem, pessoal, existem várias ferramentas, várias metodologias possíveis, tá? Que eu fui aí garimpando em 15 anos de carreira e desenvolvendo também. Mas algumas das bases do meu trabalho são o Process Communication Model, ou modelo do processo de comunicação, que é uma metodologia que tem 40 anos de pesquisas científicas, tá? Ela foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano, PhD em psicologia, chamado Tabe Kaler. E é uma metodologia que nos ajuda muito a desenvolver os 4 campos da inteligência emocional. O mindfulness, ou atenção plena, né, que são exercícios de treinamento mental que também servem muito para a gente poder se apropriar, né, e desenvolver a nossa capacidade de autopercepção dos nossos processos internos, ou seja, o mindfulness ele serve para nos familiarizar com os nossos processos internos. Então, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, quais são os meus impulsos para ação, quais são os meus comportamentos, né? O que está acontecendo no ambiente à minha volta, como eu me sinto em relação a isso, o que eu penso em relação a isso e como é que eu quero lidar com isso. Então, o mindfulness ele nos ajuda muito, né? Todos os exercícios, as técnicas de atenção plena, né? Existem diversas técnicas, cada uma vai nos ajudar a desenvolver determinadas habilidades de inteligência emocional, mas de forma geral serve para a gente se familiarizar com os nossos processos internos, né? E se perceber melhor e perceber melhor o mundo à nossa volta, e aí poder desenvolver essa capacidade de usar mais o tempo entre o estímulo e a resposta e escolher como agir frente a cada situação, né? Com uma atitude
de curiosidade e gentileza. Então a gente acaba conseguindo se auto-observar e observar o mundo ao nosso redor com uma atitude mais parecida assim com aquele olhar de criança, né? Que é curiosa, que quer entender como é que tudo funciona, quer entender o que está acontecendo e podendo desenvolver uma gentileza também, né? Para consigo mesmo e para com os outros. E isso tudo resulta em melhores habilidades de inteligência emocional que nos ajudam, né, tanto a navegar melhor pelas dificuldades da vida, como eu falei anteriormente, né? Então, através do Process Communication Model, através do Mindfulness, que são metodologias nas quais eu tenho formação, né? Através de processos de coaching, através de processos de psicoterapia, através de treinamentos, tá? Tudo isso a gente pode estar utilizando para desenvolver as habilidades de inteligência emocional e é esse o trabalho que eu desenvolvo, né, que eu coloco à disposição de líderes, de organizações, de pessoas que queiram desenvolver essas habilidades. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui, né? Esse era o assunto do vídeo de hoje, inteligência emocional. Tem muito mais coisas para a gente falar a respeito disso, mas o nosso tempo é limitado, né? Então, nos vemos num próximo vídeo para continuar. Um grande abraço e se você gostou, curte, comenta, compartilha com outros líderes, com outras pessoas que você entende que podem ter insights importantes, né, sobre o que é inteligência emocional, como desenvolvê-la, né, e podem levar então isso para a sua vida, para viver melhor, para ter melhores resultados também, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.